Paizinho amado, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti, Senhor, essa live, onde vamos meditar da Tua palavra, vamos alimentar o nosso espírito. Eu te convido, Senhor, a tomar o controle, tomar a direção de tudo. Senhor, toca nos lábios da Tua filha, da Deice, para que ela possa entregar com autoridade, com muito temor, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Estamos aqui, Senhor, à sua disposição. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, hoje vamos continuar no capítulo 2 de Ageu. O esplendor do novo templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Zealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em primeiro esplendor? Comparando a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui o povo, ele já tinha recomeçado a construção, né? O trabalho ali da reconstrução do templo. Mas alguns, ao ver aquela reconstrução, eles estavam achando inferior, eles estavam achando pequena, né? Estava um templo pequeno, comparado ao de antes. Estava uma coisa pequena, sem brilho, sem aquele glamour do antigo templo. Eles estavam fazendo essa comparação. E esse olhar de comparação, esse olhar de ficar preso ao passado, ele poderia paralisar a obra, né? Poderia paralisar aquela reconstrução que eles tinham acabado de começar. Então, Deus, ele levanta Ageu novamente com a palavra de encorajar aquele povo, né? Aqui, Deus, ele sabia já da fraqueza do povo. Ele sabia que o povo ia olhar para o passado e ia desprezar aquele momento que estavam vivendo. Eles viam o passado como mais glorioso, né? Então, Deus levantou Ageu para despertar coragem no povo, né? E a gente vê aqui na palavra quantas vezes ele repete a palavra coragem. Coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote, coragem aos trabalhos, né? Que ele diz, coragem, sejam fortes, né? Sejam fortes todos vocês, mãos à obra. Aí ele diz, porque eu estou com vocês. Ele fala para aquele povo, para ter coragem. O Ageu veio para despertar, trazer essa coragem àquele povo, né? Porque o povo, ele estava olhando para o templo ali material. Mas o que Deus queria que eles vivessem era verdadeira glória. Não era um templo bonito, um templo glorioso, um templo maior do que o antigo. Deus queria que eles vivessem a presença dele naquele lugar. Por menor que fosse, Deus queria que eles vivessem a presença diferente. Ia ser um lugar glorioso, mas não de físico,
e sim espiritual. E naquele novo templo, as pessoas iam viver coisa extraordinária com Deus, né? Assim, às vezes eu me pego, né, pensando no meu passado. Fico pensando no que eu vivi. Às vezes eu me pego pensando que aquela época lá, né, no meu passado, aquilo lá, aquela situação era melhor do que a que eu estou vivendo hoje. E quando a gente se pega pensando no passado, quando a gente se pega preso ao que viveu, isso traz desânimo, isso traz fraqueza, né? E, nesse estudo que eu fiz em Ageu, Deus despertou em mim e falou ao meu coração, né? Seja forte para olhar a minha fidelidade, o que eu já fiz de lá para cá na tua vida, né? Que eu não posso ficar parada, murmurando ou pensando no meu passado. Deus quer que eu tenha ação e fé agora no presente, na estação que eu estou vivendo, que eu tenha contentamento por essa estação, né? E assim como ele disse para esse povo, eu estou com vocês, ele fala para mim, para eu não ter medo, para eu não temer, porque ele está comigo. E assim como ele falou para mim, ele fala para você, né? Não se apegue ao que já passou, não se apegue no que você já viveu ou no que você já fez. É de agora o que você está vivendo para frente, né? O viver no passado só vai te trazer desânimo, só vai te trazer murmuração. Então, Deus te diz, assim como ele disse para mim nesse estudo, não temas, eu estou contigo, ele fala para ti, sai dessa prisão de lá de trás e vive o agora, o tempo que Deus está te dando. E agora eu vou falar das promessas de bênçãos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: façam os sacerdotes seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar no pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntaram a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor para eles. É o que acontece com este povo. Deus diz, é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante
abençoarei vocês. Aqui Deus está chamando esse povo para a santidade. E ele traz a lembrança para o povo sobre a bênção vem pela a obediência. Aqui, o povo, ele achava que só porque eles estavam reconstruindo o templo do Senhor, eles eram os corretos, os perfeitos diante de Deus. Porque eles estavam ali levantando as paredes do Senhor. Mas Deus, ele revelou aqui que se o coração está impuro, se o coração está em ruínas, se o coração está sujo, se o coração está cheio de mágoa, até o que eles fazem para ele, até o que fazem para Deus, até as obras sagradas ficam contaminadas. Não adianta fazer a obra sem santidade. Deus aqui, ele confronta a falsa espiritualidade. Ele deixa bem claro sobre essa falsa espiritualidade, né? Quando ele pergunta, quando ele fala, manda perguntar sobre se alguém levar carne consagrada, quando ele faz essas perguntas para o sacerdote, ele está confrontando a falsa espiritualidade. Ele deixa bem claro aqui que a santidade, ela não é transferível. Não tem como. Se eu busco a santidade, se eu busco intimidade com Deus, se eu busco relacionamento com Ele, não adianta a pessoa vir querer pegar de mim, porque isso não é transferível. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falar uma frase assim: toca na minha mão para passar a tua unção. Não existe isso. Não é transferível, né? Uma vez eu vi a pessoa com a mão toda brilhosa e tal, e a outra dizia: pega na minha mão, passa para mim essa unção, passa para mim essa unção. E quando eu li isso aqui, eu falei: uau, meu Deus. Naquele tempo que eu não tinha muito entendimento de nada, eu já achei assim: será mesmo que é assim as coisas? Faça assim, toca aqui, vai, recebe. Né? Eu já fiquei olhando assim. Aí quando eu li Ageu, veio aquela cena na minha cabeça. Eu falei: olha, viu? Não tinha nada a ver. Pega na minha que vai dar certo. Eu vou ficar toda cheia. E Deus mostra aqui em Ageu, deixa bem claro que a santidade, ela não é transferível. Mas a impureza, as ruínas do teu coração, a sujeira, ela contamina. Ela vai contaminar as pessoas. Ela vai contaminar o teu ambiente. Muitas vezes você vê aquela pessoa que só reclama, só murmura, chega, a gente fica até ruim de estar naquele ambiente, né? E hoje, no nosso meio, como eu acabei de falar, né, uma vez que eu vi a pessoa falando isso, é uma espiritualidade exterior, né? Hoje não adianta nada você participar de culto, você tá servindo, você, né, tá querendo fazer, mas não ter santidade, não ter intimidade, não buscar relacionamento com Deus, não ter um coração real com Deus. Não adianta de nada o teu serviço. Assim como nesse tempo, esse povo não adiantou, é a mesma coisa hoje, não adianta de nada. Entenda que Deus, ele quer relacionamento, ele quer intimidade, ele quer que você busque santidade. Eu vou ser santa, Jaciane. Não é questão de você ser santo, perfeito, a gente vai continuar, né, pecando, mas a gente tem que se desviar do pecado, a gente tem que buscar a santidade. Porque se a gente não buscar a santidade, não tem nada a ver com seguir Jesus, não tem nada a ver de ser de Deus, não tem nada a ver. Para a gente ser seguidora de Jesus, por isso que dói tanto, por isso que é tão difícil, por isso que existe tanto confronto, porque não é fácil você buscar a santidade. Não é fácil. Porque é igual uma vez a Cris falou: mentira é mentira, gente. Mentirinha, mentirona, mentira. Tudo é mentira. Né? Não, mas eu digo só assim no meu trabalho. Mentiu.
Então, é difícil buscar a santidade. Por isso que confronta, por isso que dói, por isso que a gente recua, a gente se afasta, porque é difícil buscar a santidade, né? Mas lembre-se que Jesus falou uma frase assim: afasta-te de mim, Satanás, porque é exatamente isso. Você achar que está fazendo o que está fazendo, mas se você não tiver o coração alinhado com Deus, no dia que chegar, você vai escutar essa frase. Vai escutar essa frase. É verdade, mentir para nós mesmos, verdade, Cris. E se nós vivermos em pecados, com pecados ocultos, com mágoas, com o pecado da idolatria do eu, que é uma idolatria que eu vejo que é mais do que até o povo que tem idolatria por imagem. A idolatria do eu, do que eu quero, do que eu faço, do que eu mesma, quando eu estava estudando a Geu, ele me quebrou, falou, pois é, você mesma abre a boca dizendo, eu não quero fazer isso. Aí, quando eu li, estava escrevendo, eu falei, meu Deus, aqui eu não quero, Senhor, eu não quero isso. Ai, que linda ela, dizendo, eu não quero isso. Não é no teu querer, não é do jeito que tu quer, né? Então, se eu estou vivendo em pecados ocultos, com mágoas, com idolatria, com falta de temor, eu vou contaminar tudo que eu faço. Todas as minhas obras estarão contaminadas, porque o meu coração está assim, né? Mas Deus, do jeito que ele deu a chance para esse povo, avisando, alertando, despertando eles para o arrependimento, para eles buscar a santidade, ele fala para nós hoje, ele falou para mim no dia que eu estava estudando, limpe o coração para que tudo que faça seja aceito por mim. Limpa teu coração, tira toda a mágoa, todas os pecados ocultos, limpa, e tudo que tu fizer, eu irei aceitar. E não adianta querer fazer as obras, erguer, as coisas exterior, se o coração ele continuar em ruínas. Deus ele quer santidade, relacionamento, intimidade. Só o serviço não basta. Só o fazer, vou fazer, vou isso, vou aquilo, mas no teu secreto, lá no cantinho verdadeiro onde ninguém te vê, tu é o Janho. Não vai adiantar nada tuas obras. Não vai adiantar nada se tu tem um coração sujo. Mas quando a gente se arrepende verdadeiramente, busca Deus de todo o coração, obedece a Deus, até o pouquinho que você faz, com o coração puro, coração limpo, buscando santidade, estando alinhado com Deus, até o pouquinho que você faz, Deus ele transforma, Deus ele recebe como um serviço extraordinário, uma bênção extraordinária. Então, que a gente consiga, entender que antes de você fazer, você tem que ver como que está a sua vida. Entender que você precisa estar em santidade. Que só fazer desesperadamente, fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, ou só fazer, Deus não vai se agradar. Deus não vai se agradar. Ele quer que você busque santidade, já para Satanás não ter brecha para te julgar, para te apontar, né? E continuando aqui, as promessas para Zorobabel. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei
tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O povo ele já tinha, né, sido confrontado sobre a impureza, sobre o olhar para o passado, e foi chamado a se arrepender. Deus trouxe a ele, através da vida de Ageu, o alerta para viver em santidade, para eles entenderem que não era sobre o que eles estavam fazendo, e sim sobre o propósito que Deus tinha para aquele templo ser reconstruído. Então, agora veio as promessas, né? Como Deus falou aqui, que de hoje em diante abençoarei vocês. Então, né, daquele dia que eles retornaram à obra com todo o coração, com obediência, a bênção começaria a fluir, né? Então, Deus mostra que ele pode transformar a maldição em bênção, né? Onde havia falta, esterilidade, agora ia frutificar, agora ia ter frutificação, né? Aqui ele mostra a sua soberania, ele mostra que ele tem promessa na vida desse povo, e ele traz a promessa ali para o escolhido dele, né? E Deus fala assim, que se houver o arrependimento e a obediência, o tempo ele pode mudar. A estação está ruim, a estação está de esterilidade, a estação está de falta, mas ela pode vir a frutificar. Quando você declara o seu pecado, se arrepende e obedece a Deus, buscando intimidade, buscando santidade, ele muda a situação. E assim como ele fez, né, teve o escolhido dele, teve que passar por todo esse processo, saiba que na vida da gente é o mesmo jeito, e que em meio às atribulações da vida, quando você pensa que não dá mais, que acabou, a promessa de Deus permanece. O plano que Deus tem para a nossa vida, ele vai permanecer, né? Deus, a gente está passando ali por tribulação, a gente pensa que é o fim, mas não, Deus, ele quer somente que a gente se alinhe, né? Que a gente busque a viver o que ele quer para a nossa vida. Que a gente diga sim para o propósito, para o chamado da gente, né? O nosso valor está em sermos escolhidos por Deus. Deus, ele escolhe a gente, né? É igual aquela frase que diz, o escolhido não tem escolha. Se Deus te escolheu para esse processo, Deus te escolheu para esse chamado, não adianta fugir. Quanto mais foge, mais Deus espreme, sabe? Faz igual a cana, ele passa, ele moe até você entender, amiga, entenda, filhinha, entenda, meu filho querido, entenda. Quanto mais você fugir, mais eu te pego. Meu Deus, aquela cena da cana, o homem pega a cana, bota de novo, e bota, coitado da cana, vai, quando de repente volta de novo. Assim é a gente, né? Meu Deus, é igualzinho, é Deus pegando, vai moendo e a pessoa continua ali no circo. Aí, então, bora moer de novo, até entender que eu tô tirando tudo para tu se alertar, vir buscar a santidade, buscar alinhamento e dizer sim, e pronto, acabou. Eu não eu quero voltar secando, olha. Bem isso. E assim como foi com o Zorobabel, né? O Zorobabel aqui, ele foi um selo de autoridade e de identidade. Lá em Efésios 1:13, Deus diz, em Cristo nós somos também selados pelo Espírito Santo. Então, nós somos escolhidos,
né? Nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Cristo disse isso lá em Efésios 1:13. Então, mesmo que o que Zorobabel recebeu, né, quando Deus falou, eu farei de você um anel de selar. Em Efésios 1:13 diz, em Cristo somos também selados pelo Espírito Santo. Nós somos escolhidos, mas a gente precisa dizer sim, né? Precisa ter santidade, relacionamento, intimidade com Deus, para que a gente viva o chamado, a gente viva o que Ele quer que a gente, os planos que Ele quer que Ele tem para a vida da gente. Então, não adianta a gente olhar para o que já aconteceu, para os campos vazios, a gente tem que daquele dia em diante, do dia em diante que você obedecer a Deus, que a gente dissesse, sim, Deus, né? Quero viver te buscando a santidade, entendendo a tua palavra, vivendo, né? Através do, a gente fala assim, a vida não tem um manual, tem aqui um manual, é o manual, tudo, tudo que a gente pergunta, de tudo, de relacionamento, tudo. Eu falo assim que aqui tem coisa assim para me ensinar até com a minha vivência com a minha filha, com as minhas duas, tanto com a minha pequena como a minha mais velha. Eu peço a Deus aqui ensinamento e aqui eu encontro. É o manual perfeito, não tem aquela coisa. A vida não tem manual, tem, gente, tem um manual. É a Bíblia. Aqui, busca aqui. Eu tenho uma coisa que é desde sempre, né, que eu comecei a ler a Bíblia sem entender nada, e a Cris, que falava para mim, eu falava para a Cris que eu não entendia nada, ela falava não importa, e eu ficava louca, né? Ficava doida. Eu falei, meu Deus, ela disse que não importa o que, Jesus, se eu não entendo nada, meu Deus. E, e como me fez bem isso? Porque se eu não tivesse continuado a ler, hoje eu não entenderia nada. Por quê? Porque eu tinha abandonado o manual da vida, né? Eu tinha deixado para lá, eu tinha ficado lá no meu passado. Não entendo, eu não dá, não sei ler com cré, então não vou continuar. Mas mesmo sem entender ler com cré, teve o Ageu lá, né, que vai ler assim mesmo. Mas eu não estou entendendo. Mas ler assim mesmo, eu falava, meu Deus do céu, não pode um negócio desse. E hoje eu entendo. E hoje, claro, né, esse meu jeito de falar, assim, às vezes eu pensei, não estou falando nada com nada, mas tanto que eu nem assisto as minhas gravações, que eu não quero nem ver, porque senão eu morro de vergonha. É só aqui mesmo, do jeito que vai. Assim, que eu falo, eu não quero nem ver, meu Deus, as coisas que eu falei, senão eu escuto meus lé com cré. Então, é isso, né? Que a gente venha dizer, do dia em diante que a gente começar, que a gente decidir obedecer a Deus, né, caminhar com o que Ele quer que a gente viva, seguir o nosso chamado, fazer com que o propósito dele se realize em nossa vida, as bênçãos começam a ser liberadas de uma forma abundante. Abundante. Se você não está vivendo ainda as bênçãos abundantes, é que está faltando a obediência. Fala a Deus, né, para mim. Obrigada, Senhor. Mas, para mim, eu estou falando aqui, para vocês, para nós. Mas é bem isso. E é essa a palavra de hoje. Encerrando a Ageu, né, que eu bem esperta, olhei a Ageu assim por cima e falei, olha, só 2, eu vou fazer os 2. Ai, coitada, só para apanhar, tadinha. Aí eu falei, meu Deus, será que dá tempo de desistir? Não dava mais, já tinha colocado o nome lá, pronto. E é isso, né, que essa palavra, vocês que, né, desse meu jeito de falar, mas que vocês consigam entender, e eu acredito que vai ser ministrado na vida de vocês no decorrer do dia amanhã. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Amém. Amém, pastora. Amém.
Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma noite de devocional, por estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, falando que tu ministrou no meu coração, Senhor, passando para as pessoas um pouquinho do que o Senhor ministrou em mim, na minha vida, que, Pai amado, assim como essa palavra trouxe a mim, para eu não ficar olhando para o passado, não ficar murmurando aqui no presente, e sim ter fé e ação, assim como o Senhor colocou no meu coração, obedece, filha, eu estou te chamando para isso, obedece, que assim como o Senhor colocou no meu coração, coloque no coração de cada um que participou dessa live, ou que vão assistir a gravação, que devemos buscar estar em obedecer a Deus, buscar a santidade e ser obedientes ao Senhor, porque as bênçãos serão liberadas através do nosso sim, da nossa obediência e na nossa busca por santidade, intimidade e relacionamento com Deus. Desde o princípio o Senhor quis isso, relacionamento. Então que a gente venha, Senhor, cada dia mais buscar relacionamento contigo, Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa a noite de cada um que está aqui, Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, ministrar no coração de cada um e que tire um tempo para ler sozinho Ageu 1 e 2 e receber também a ministração do Espírito Santo, que eu sei o quanto o Senhor vai falar com cada um que te busca no secreto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Senhor, e muito obrigada, Pai. Deus abençoe.